mundo. Para quem não assistiu o vídeo de apresentação lá, meu nome é Ricardo. Eu estou ajudando aí a Maíra e todo mundo da The Club no desenvolvimento de uma metodologia de trabalho, uma metodologia exclusiva para vocês poderem trabalhar aí na The Club, tá? E a ideia de hoje, que é o nosso primeiro encontro, primeiro bate-papo, e eu queria que fosse bem bate-papo mesmo, então qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, por favor, levanta a mão aí, dá um grito que eu interrompa aqui e a gente conversa. Fica muito melhor assim desse jeito. Esse primeiro bate-papo é muito mais para mostrar assim o que é essa ideia que a gente tem de metodologia, né? A gente fica falando método, metodologia. Eu quero deixar bem claro para todo mundo o que isso significa, tá? E já passar para vocês, dentro dessa construção toda, o que é que a gente pretende criar juntos. E essa, quem sabe, seja a primeira informação importante desse processo todo que a gente vai ter aí nos próximos meses, tá? Eu não vou chegar para vocês com um manual do tipo, ó, façam. Não é essa a ideia, tá? Não faz nem sentido. Eu pegar, né, mesmo que eu já esteja fazendo isso há um bom tempo, eu já faço isso há mais de 10 anos, já tive mais de 70 academias onde a gente criou métodos, a ideia não é pegar o que alguém já fez, simplesmente entregar na mão de vocês e acreditar que vai funcionar, tá? A ideia é que a gente construa juntos. Então, em todos os próximos encontros, vocês vão ver que eu vou trazer algumas soluções e a gente vai decidir qual é a solução que se encaixa melhor no contexto de vocês, tá? A ideia é que a equipe técnica como um todo, né, você, quem sabe, o mediador, o facilitador do processo, mas a ideia é que a equipe técnica como um todo crie a metodologia que ela mesma vai usar para poder trabalhar daqui para frente. Essa que é a proposta. Então, eu não estou vindo aqui impor nada para ninguém, até porque realmente isso não funcionaria, tá? Então, eu fiz aqui uma apresentação, tá? Bem curtinha, bem simplesinha, muito mais para explicar para vocês o que é essa metodologia e o que é que a gente quer trabalhar. E aí a primeira pergunta que eu faço é justamente essa, né? Quando eu falo assim, vai ter uma metodologia, vai ter um método e tal, o que vocês entendem? O que vocês acham que vai acontecer? O que é metodologia para vocês? Eu queria que vocês falassem para mim um pouco o que vocês entendem por metodologia. Pode falar que eu tô ouvindo bem. Tá. Como se fosse um padrão de alguma coisa, assim, o que você tem que observar, o que você tem que executar nesse sentido? Oi, pode falar. Ah, não, eu vi ali, desculpa, eu não sei o nome de todo mundo ainda, mas pelo que eu entendi, para vocês, metodologia é alguma coisa que você tem que seguir, que você tem que observar. É nesse sentido? Que mais? Baseado no que o cliente precisa. Que mais? Joia. Tudo que vocês estão falando tá certo. Tudo que vocês estão falando são partes de um todo, tá? São aspectos de uma metodologia. Perfeito. Vocês estão acertando. Tem mais alguma coisa que vocês acham que faz? Eu queria que vocês pensassem assim, um pouco mais amplo, tá? É natural os exemplos que vocês estão dando, mas tentem pensar a metodologia como algo assim, um pouco mais abrangente. O que vocês acham? O que mais entraria nisso tudo?
Vocês vão, cara, ó, já vou avisando, tá? Faz quase 20 anos que eu dou aula na faculdade. E a última coisa que eu gosto de fazer é só eu ficar falando. Tipo, já foi a época que professor ficava lá na frente dando palestra e todo mundo ficava ouvindo. Então vocês vão ter que falar, já vai se acostumando aí que eu vou ficar o tempo todo perguntando as coisas pra vocês, tá? E aí, me ajudem. Que mais? É, ó, quer ver, ó? Desculpa, eu não sei, eu não, a melhor palavra que você usou aí, é uma palavra muito boa, é a ideia de criar, tá? Essa ideia é muito boa para definir metodologia. Eu trouxe aqui, ó, só por curiosidade, tá? Uma definição tipo de dicionário mesmo. Porque quando a gente vai olhar para a etiologia da palavra, que é da onde veio a palavra, a gente consegue deduzir mais ou menos o que isso significa e o que a gente vai fazer. Então, tudo que termina com logia significa estudo, né? Biologia, o estudo das coisas vivas, geologia, o estudo das rochas e tal. Então, metodologia é o estudo dos métodos, dos caminhos pelos quais a gente vai conseguir chegar num objetivo que a gente deseja. É exatamente isso que é metodologia. E quando a gente fala de metodologia, a gente está muito além de simplesmente os processos. O que fazer, o que pode, o que não pode, como fazer, os critérios. Está muito além disso. Metodologia diz respeito a você estudar as possibilidades e escolher as melhores soluções dentro das possibilidades que são apresentadas, né? Envolve as regras, envolve os critérios, os limites, as padronizações, envolve, sem dúvida nenhuma. Mas está muito além disso. Está muito além disso. A gente vai conseguir dizer que a gente tem uma metodologia quando tudo que a gente faz tem sentido, do ponto de vista técnico e operacional. E vocês vão ver que isso vai ser uma preocupação muito grande, né? A minha área de formação dentro da educação física é bem técnica. O meu mestrado e o meu doutorado é em biomecânica e eu dou aula de biomecânica e fisiologia do exercício para vários cursos da saúde. Então né, para quem já fez graduação, sabe que é umas áreas assim bem tecnicista mesmo. Mas quando a gente fala de metodologia, a gente não pode se basear só em questões técnicas. Quer ver? Ó, eu vou dar um exemplo que eu dei para a galera da manhã e para a galera do início da tarde. Vocês já ouviram falar de uma forma de organizar treinamento chamada Circuit Training? Todo mundo conhece o que é o Circuit Training? Conhecem, né? Que é você organizar a sessão de treino em estações. E você vai emendando uma estação depois da outra ao longo de todo o treino, né? Vocês concordam que do ponto de vista técnico, Circuit Training tá certo? Ou tá errado treinar em Circuit Training? O que vocês acham? Do ponto de vista técnico, é uma metodologia correta? Sim ou não? Sim? Não? Mais ou menos? Não sei. Não tem nada de errado no Circuit Training. A gente usa Circuit Training no Sport Performance, a gente usa Circuit Training, sei lá, no CrossFit, a gente usa Circuit Training no treinamento funcional, a gente usa Circuit Training num monte de aspectos. Agora, mesmo sendo correto do ponto de vista técnico, o que vocês acham de a gente começar a prescrever treinamento em forma de circuito para a galera fazer segunda-feira às 19 horas? Vai funcionar? Vai ser uma dor de cabeça, vocês concordam? Então percebam assim, ó, que mesmo, e eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, tá bom? Mas mesmo isso sendo correto do ponto de vista técnico, fisiológico, biomecânico e tudo mais, do ponto de vista operacional, é inviável. Se eu falar para vocês que vocês podem fazer isso, vocês vão dar um tiro no próprio pé, porque não tem como controlar nesse horário esse modelo de treinamento. Então, quando a gente fala de método aplicado ao fitness, isso é uma coisa importante. A gente conseguir não só
construir algo que faça sentido do ponto de vista científico. E vocês vão perceber que isso é muito importante para mim, né? Para quem viu ali, assistiu o vídeo que eu coloquei ontem no grupo, vocês vão ver que os argumentos que eu uso para qualquer coisa sempre é o que a ciência diz, mas eu não posso deixar de lado o operacional. Eu não posso criar coisas que vocês não conseguem aplicar no dia a dia. Até porque uma função importante da metodologia é facilitar o trabalho, não dificultar. A metodologia não vem para deixar as coisas mais difíceis. A metodologia vem para deixar as coisas mais fáceis. E quando a gente fala de metodologia para o fitness especificamente, a gente tem alguns aspectos que têm que estar presentes para eu dizer que sim, a gente tem um método, tá bom? E agora é o momento autocrítica, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou citar aqui coisas que precisam fazer parte do todo para eu dizer que eu tenho uma metodologia. E eu quero que vocês observem e prestem atenção, porque no final eu vou perguntar assim, quantos por cento de tudo isso vocês estão fazendo? E não tem problema dizer que não está fazendo. Não é um problema, tá? A Maíra tá aí, mas ela não fica brava se vocês falarem isso, até porque tudo que a gente está fazendo é para construir uma metodologia, tá? Então eu vou dizer assim, ó, para a gente ter uma metodologia, o que precisa acontecer, tá bom? Então a primeira coisa, toda prescrição de todo mundo que prescreve, professor, estagiário, seja de qualquer horário, tanto faz, ela precisa seguir uma organização lógica, tá? Usando um ou mais modelos de prescrição. E essa lógica de prescrição, ela tem que ser a mesma lógica para todo mundo. Eu não posso ter uma lógica de prescrição, o Matheus tem uma segunda lógica e a Maíra tem uma terceira lógica de prescrição. Porque senão tá todo mundo certo, mas a gente não tá observando um método. Tá cada um fazendo o seu, tá? Então esse é o primeiro aspecto. Precisa existir vamos chamar assim, uma linguagem, um idioma comum de prescrição dentro da academia, tá? Os critérios para você determinar o que cada aluno vai receber tem que ser o mesmo para todo mundo. Então, se eu identifico o aluno como um aluno intermediário, vamos chamar assim, todo mundo tem que também usar os mesmos critérios e também definir aquele mesmo aluno como sendo intermediário. Eu não posso achar que um aluno intermediário e a Maíra achar que é iniciante. Ou o Matheus achar que é iniciante e a Maíra achar que é avançado. Não pode, a gente está usando critérios diferentes. Então, uma metodologia prevê que todo mundo use os mesmos critérios, os mesmos argumentos, as mesmas condições, para eu, de certa forma, nivelar esses alunos. Uma coisa que a gente aprende lá no início da graduação em Educação Física é que, dependendo do nível de condição, de aptidão do aluno, eu vou prescrever um treino distinto. Um aluno iniciante não faz a mesma coisa que um aluno avançado faz, de N formas, né? Quem sabe o movimento pode ser o mesmo, todo mundo faz agachamento, mas a quantidade, a intensidade, o volume, tudo isso muda em razão do nível do indivíduo, tá? Que é uma outra coisa que faz parte de uma metodologia, né? Quando eu estou evoluindo esse aluno, quando ele está passando de iniciante para intermediário para avançado, todo mundo usa o mesmo critério para mudar, para evoluir as cargas. E quando eu falo carga, eu não estou nem pensando no peso ali, de 5 para 10, de 10 para 15. Eu estou pensando em carga de treino mesmo, a dificuldade toda do treino, né? É a mesma evolução, a mesma velocidade de evolução que todo mundo usa. Ah, não, eu troco treino a cada 3 semanas, outro a cada 4, um aumenta 10% a carga, outro aumenta 50%, um vai aumentando o tamanho do treino, o outro vai aumentando a intensidade. Será que os critérios são iguais? Ou todo mundo pensa do mesmo jeito na hora de evoluir? Isso é importante quando a gente fala que a gente tem um método, né? Quando a gente fala de avaliação física, a gente consegue avaliar tudo que a gente prevê que vai mudar? A gente consegue ter uma avaliação que observa tudo que o exercício está causando no aluno, né? Além disso, quando recebe o resultado da avaliação, todos os professores interpretam da mesma forma e todos os alunos recebem o mesmo tipo de feedback? Ou cada um vê uma informação de um jeito diferente e cada um
passa isso para o aluno de uma forma distinta? Se cada um está fazendo de um jeito, de novo, pode ser que todo mundo esteja certo, mas a gente não tem um método de trabalho, né? Um aspecto que eu, na minha opinião, acho o aspecto mais importante de uma metodologia. De tudo isso aqui, tudo é importante, é óbvio, mas esse é o mais importante, né? A metodologia, ela possui estratégias de motivação e estratégias que aumentem a aderência do aluno ao programa. Vocês concordam que hoje a gente não tem uma epidemia de pessoas treinadas? Epidemia de pessoas extremamente ativas? O que a gente tem é exatamente o contrário. A gente tem uma epidemia, não, uma pandemia de sedentarismo. Isso já vem acontecendo há vários anos. E a grande maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade de ter uma aderência assim contínua, prolongada a um programa de exercícios. Essa é o grande desafio quando a gente fala de prescrição de exercício, né? E às vezes a gente não se preocupa em ter dentro do programa estratégias para que isso aumente, que a aderência aumente, que o cara treine mais vezes, que o cara treine por mais tempo. Isso deveria estar dentro da prescrição de exercício. E existem várias ferramentas e estratégias para você conseguir aumentar isso, né? Uma metodologia precisa ter isso também. Os dois últimos itens aqui, pelo que eu tenho conversado com o pessoal, quem sabe sejam os itens que menos impactam hoje nos nossos problemas. Que é a questão de padronizar atendimento, prescrição, correção, nome de equipamento, nome de acessório, nome de exercício. Isso, pelo que todo mundo tem relatado, vocês já têm uma certa padronização nesse sentido, né? Mas minha pergunta é, olhando agora assim, o que é uma metodologia, né? Vamos fazer assim, se a gente tivesse tudo rolando da melhor forma possível, a gente tem 100% de uma metodologia. Se eu pedisse para vocês me dizerem assim, quantos por cento de uma metodologia a gente tem hoje? Quantos por cento vocês falariam? E pode ser sincero, não tem problema não, pode falar a verdade. Quantos vocês acham? Quanto? Fala só um pouquinho mais alto que eu não vi. 30 a 40% no máximo. Beleza. Quem mais aí, os outros? 45%. Tem que pensar isso, tem que pensar no todo. Ó, se a gente, por exemplo, se metade da equipe faz tudo e a outra metade não faz nada, a gente tem 50% só. Não, eu tô falando assim, ó, no que vocês observam do trabalho que vocês fazem, do que vocês veem aí na academia, tá? Quanto de tudo isso aí hoje está bem claro, bem executado, está sendo feito? Quanto vocês acham? Quantos por cento de tudo isso? Tá. Quer ver, ó? Oi. Sim. Entendi, ótimo. Ótimo. Isso é muito bom. Se vocês têm, por exemplo, em um determinado horário, um grupo mais alinhado, é óbvio que vocês vão conseguir executar mais tópicos desses aqui do que vocês teriam conseguido executar se o grupo não tivesse conversando e tudo mais.
Mas o simples fato de ter horário com equipe mais e menos alinhada já faz a gente estar mais longe do que a gente chama de metodologia, entendeu? Vocês conseguem entender que se tem um grupo fazendo uma coisa e um grupo fazendo outra, a gente não tem um método, porque tem cada grupo fazendo uma coisa diferente? Vocês entendem isso? Isso é uma preocupação, né? Inclusive, uma das coisas que eu coloquei aqui, ó, é justamente, né, o porquê que a gente precisa organizar isso. Para evitar esse tipo de coisa aqui, ó, que só de vocês me relatarem isso, eu tenho certeza que deve estar acontecendo. Veja se vocês já passaram por isso, tá? Chega um aluno à noite para treinar com vocês aí que trabalham à noite, ele fala assim: ah, professor, tudo bom? Eu sei que você que vai me atender, mas eu queria que o professor da manhã montasse meu treino, porque eu vim da manhã e eu gosto mais do jeito que ele monta. Tem problema você pedir pro professor da manhã montar meu treino? Alguém já passou por isso alguma vez? Certeza, estão balançando a cabeça lá. Né? E vocês... E o contrário, também deve ter o contrário. Deve chegar alguém da manhã e falar o contrário na manhã e tal. Mas deixa eu perguntar para vocês acham uma situação confortável isso?